Imagine por um momento que você recebesse um chamado divino para abandonar tudo o que conhece, deixar sua família, sua casa, seu país e partir em direção ao desconhecido, baseando-se apenas em uma promessa. Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Abraão, há mais de 4.000 anos atrás. E sua resposta de obediência mudou não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade. Hoje vamos mergulhar profundamente na fascinante história do homem que se tornou conhecido como o pai da fé, explorando cada detalhe de sua jornada extraordinária. Desde suas origens em Ur dos Caldeus até se tornar o patriarca de uma nação que influenciaria o mundo inteiro. Neste vídeo, você descobrirá os mistérios por trás da escolha divina de Abraão. Conhecerá os detalhes surpreendentes sobre sua esposa Sara e a mudança de seus nomes, entenderá a história dramática do quase sacrifício de Isaac, explorará sua complexa relação com seu sobrinho Ló e presenciará a destruição divina das cidades de Sodoma e Gomorra. Também revelaremos o que a arqueologia moderna descobriu sobre a existência histórica de Abraão e visitaremos os locais onde ele viveu, que ainda existem hoje. Prepare-se para uma jornada através do tempo que vai transformar sua compreensão sobre fé, obediência e propósito divino. A história de Abraão começa aproximadamente no ano 2000 a.C., na próspera cidade de Ur dos Caldeus, localizada na antiga Mesopotâmia, no atual Iraque. Esta era uma das cidades mais avançadas do mundo antigo, conhecida por sua arquitetura impressionante, sistemas de irrigação sofisticados e práticas religiosas complexas. Ur era o centro de adoração ao deus Luanana, e foi neste ambiente politeísta que nasceu um homem chamado Abrão, filho de Terá. Seu nome original, Abrão, significava pai exaltado, mas ele ainda não sabia que Deus tinha planos muito maiores para sua vida do que qualquer exaltação terrena poderia oferecer. O chamado divino veio de forma clara e direta. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa, conhecida como a Aliança Abraâmica, não era apenas um chamado pessoal, mas o início de um plano divino que se estenderia por milênios. Mas por que Deus escolheu especificamente Abraão? A resposta está na disposição única deste homem para crer no impossível e obedecer mesmo quando não compreendia completamente o plano. Abraão demonstrou uma fé que transcendia as circunstâncias, uma confiança inabalável no caráter de Deus, mesmo quando as promessas pareciam contraditórias à realidade. Aos 75 anos, uma idade avançada para começar uma nova jornada, Abraão deixou tudo para trás e partiu em direção à terra que Deus lhe mostraria, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens e servos. A jornada os levou primeiro para Harã, onde permaneceram até a morte de Terá, o pai de Abraão. De Harã, partiram para Canaã, a terra prometida, onde Abraão construiu altares e adorou ao Senhor em lugares como Siquém e Bitom. Foi ali que Deus apareceu novamente a Abraão e confirmou sua promessa. A tua descendência darei esta terra, uma promessa notável, considerando que Abraão e Sarai não tinham filhos e já estavam em idade avançada. A história de Sara, originalmente chamada Sarai, é fascinante e cheia de lições profundas. Sarai significava princesa ou minha princesa. Mas quando Deus mudou seu nome para Sara, o significado tornou-se simplesmente princesa, não mais limitada a ser princesa de uma pessoa, mas princesa de nações. Esta mudança de nome simbolizava sua transformação de uma mulher estéril em mãe de multidões,
de alguém definida por suas limitações para alguém definida pelas promessas de Deus, Sara enfrentou décadas de esterilidade, uma condição que na cultura antiga era vista como uma maldição divina. Sua luta com a infertilidade a levou a tomar uma decisão que geraria consequências duradouras. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, para que Abraão tivesse um filho através dela. Desta união nasceu Ismael, mas este não era o filho da promessa. A tensão entre Sara e Agar e posteriormente entre Isaque e Ismael criaria conflitos que ecoariam através da história até os dias atuais. Durante uma fome severa em Canaã, Abraão desceu ao Egito e aqui vemos uma das falhas humanas do patriarca. Temendo pela sua vida, ele pediu a Sara que se apresentasse como sua irmã. Tecnicamente uma maior verdade, já que ela era sua meia-irmã, mas uma mentira em essência. O faraó, impressionado com a beleza de Sara, a tomou para seu harém e recompensou generosamente Abraão. No entanto, Deus interveio enviando pragas sobre a casa do faraó, que descobriu a verdade e devolveu Sara a Abraão, repreendendo-o severamente. Este episódio mostra que mesmo os heróis da fé têm momentos de fraqueza, mas a fidelidade de Deus permanece inabalável. A relação entre Abraão e seu sobrinho Ló ilustra princípios importantes sobre relacionamentos familiares e consequências de escolhas, quando os rebanhos de ambos cresceram tanto que a terra não podia sustentá-los juntos. Abraão, com notável generosidade e sabedoria, ofereceu a Ló a primeira escolha das terras. Ló, olhando com os olhos da carne, escolheu a fértil planície do Jordão, que era como o jardim do Senhor, estabelecendo-se próximo a Sodoma. Esta escolha, baseada apenas na aparência externa e no benefício material imediato, levaria a consequências trágicas para sua família. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas, mas profundamente corrompidas moralmente. A Bíblia descreve seus pecados como graves, incluindo violência, injustiça social e imoralidade sexual desenfreada. Quando Deus decidiu destruir estas cidades, ele primeiro revelou seus planos a Abraão, chamando-o de meu amigo. A resposta de Abraão foi notável. Ele intercedeu pelas cidades, barganhando com Deus pela salvação dos justos que pudessem habitar ali. A intercessão de Abraão revela aspectos profundos de seu caráter e de seu relacionamento com Deus. Ele questionou: destruirás também o justo com o ímpio? E continuou negociando, até que Deus concordou em poupar a cidade se encontrasse apenas 10 justos. Infelizmente, nem mesmo 10 pessoas justas foram encontradas e as cidades foram destruídas com fogo e enxofre do céu. Ló e sua família foram salvos por misericórdia, mas perderam tudo material. E a esposa de Ló, olhando para trás com nostalgia, transformou-se em uma estátua de sal. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, nasceu finalmente Isaque, o filho da promessa. O nome Isaque significa riso, referindo-se ao riso de incredulidade que Sara deu quando os anjos anunciaram que ela teria um filho na velhice. Mas seu riso de incredulidade transforma-se em riso de alegria quando o impossível se tornou realidade. O teste supremo da fé de Abraão veio quando Deus pediu algo aparentemente impensável. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Este comando parecia contradizer todas as promessas que Deus havia feito sobre Isaque ser o herdeiro através do qual as nações seriam abençoadas. A obediência de Abraão foi imediata e absoluta. Ele não questionou, não argumentou, não procurou alternativas. Pela manhã cedo, preparou-se para a jornada de 3 dias até o Monte Moriá. Durante essa caminhada, Abraão deve ter lutado internamente, mas sua fé permaneceu firme. Quando Isaque perguntou onde estava o cordeiro para o sacrifício, Abraão respondeu profeticamente: Deus proverá para si o cordeiro. No momento crucial, quando Abraão levantou a faca para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor o impediu, declarando: agora sei que temes a Deus,
pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus havia provido um carneiro preso pelos chifres num espinheiro, que foi sacrificado no lugar de Isaque. Este evento, conhecido como a ligação de Isaque, estabeleceu Abraão definitivamente como o pai da fé e tipificou o sacrifício futuro que o próprio Deus faria de seu filho unigênito. A dinastia de Abraão continuou através de Isaque, que se casou com Rebeca e teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Posteriormente chamado Israel, tornou-se o pai das 12 tribos de Israel, cumprindo a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação. Esta linhagem continuou através dos séculos, culminando no nascimento do Messias prometido. A obediência de Abraão não foi perfeita, menos houve momentos de dúvida e falhas humanas. Sua mentira sobre Sara no Egito e posteriormente com Abimeleque, rei de Gerar, mostram suas fraquezas. Sua decisão de ter um filho com Agar, embora compreensível no contexto cultural, trouxe complicações familiares duradouras. No entanto, o padrão geral de sua vida foi de fé crescente e obediência progressiva aos chamados divinos. As promessas feitas a Abraão eram multifacetadas. Uma grande descendência, bênção pessoal, uma terra para habitar e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essas promessas encontraram cumprimento parcial em vida, menos ele viu o nascimento de Isaque e a prosperidade material menos, mas sua realização plena estendeu-se através dos séculos. A arqueologia moderna tem fornecido evidências fascinantes sobre o período de Abraão. Escavações em Ur dos Caldeus revelaram uma civilização sofisticada que corresponde às descrições bíblicas. Os arquivos de Nuzi, Mari e outras cidades antigas contêm contratos e práticas sociais que refletem exatamente os costumes descritos na narrativa patriarcal. A rota comercial que Abraão teria seguido de Ur para Canaã foi bem documentada, com evidências de assentamentos e práticas culturais que confirmam a veracidade histórica da narrativa. Os locais associados à vida de Abraão ainda podem ser visitados hoje. Ur dos Caldeus, no sul do Iraque, preserva ruínas impressionantes, incluindo o famoso Zigurat. Harã, na atual Turquia, ainda existe como uma cidade moderna. Em Israel, locais como Hebron, onde Abraão comprou a caverna de Macpela para sepultar Sara, e Bethel, onde ele construiu altares, são marcos importantes tanto histórica quanto religiosamente. Hebron merece menção especial, pois foi ali que Abraão viveu por muitos anos e onde ele, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia foram sepultados. A caverna de Macpela, comprada por Abraão por 400 ciclos de prata, representa a única porção da terra prometida que ele possuiu oficialmente durante sua vida, servindo como um penhor simbólico do cumprimento futuro das promessas divinas. O legado de Abraão transcende qualquer religião específica. Judeus, cristãos e muçulmanos o consideram patriarca espiritual, reconhecendo sua fé pioneira e obediência exemplar. Sua história ensina princípios atemporais sobre confiança em Deus, perseverança através de dificuldades, a importância da obediência mesmo quando não compreendemos completamente os planos divinos e o poder transformador da fé genuína. A vida de Abraão também demonstra que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos. Suas falhas e fraquezas não o desqualificaram do propósito divino, mas serviram para mostrar que a grandeza vem não da perfeição humana, mas da disposição de confiar em Deus e crescer através das experiências da vida. As lições da vida de Abraão continuam relevantes hoje. A importância de responder aos chamados divinos, mesmo quando são inconvenientes ou desafiadores. A necessidade de manter a fé durante períodos de espera e aparente inatividade divina. A sabedoria de fazer escolhas baseadas em princípios eternos, em vez de benefícios temporários, e o poder da intercessão pelos outros, mesmo por aqueles que podem não merecer nossa compaixão. A transformação de Abrão em Abraão, de pai exaltado para pai de multidões, simboliza a jornada espiritual que todos podem experimentar quando respondem ao chamado divino com fé
e obediência. Sua história nos lembra que Deus está sempre trabalhando para cumprir seus propósitos, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias às suas promessas. A história de Abraão é apenas o começo de uma saga épica que continuaria através de gerações. Seu neto Jacó, que se tornaria Israel, teria uma jornada igualmente fascinante, cheia de lutas, transformações e encontros sobrenaturais que moldariam o destino de uma nação inteira. Se a história de Abraão capturou sua atenção e despertou sua curiosidade sobre como Deus trabalha na vida das pessoas, você não pode perder a continuação dessa narrativa extraordinária. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar a próxima parte desta saga bíblica, onde descobriremos como Jacó se tornou Israel. Lutou com anjos, enganou e foi enganado e finalmente encontrou seu destino como patriarca das 12 tribos. A jornada de fé que começou com Abraão está apenas no início. E os próximos capítulos são ainda mais surpreendentes e transformadores.